Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville. Com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança para um bate-papo de um jeito que você nunca viu. Oi, gente, eu sou a Lari. Eu sou o Nando e nós somos o Ballet Couple. Além de bailarinos profissionais, hosts do podcast oficial do Festival de Dança de Joinville, o Pode Dançar, em 2024. Sejam muito bem-vindos vocês e as nossas convidadas maravilhosas, Laura e Andreja. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada a você. Eu que agradeço também. É um prazer. Tem algumas convidadas que a gente nem ousa tentar decorar currículo, porque, assim, o de vocês não dá, né? Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos começar pela Laura, que é fitter profissional, pesquisadora de sapatilha de ponta, pós-graduada em ensino de balé clássico, advogada, com MBA em gestão estratégica de negócios. Meu Deus, a gente tem muita coisa para falar hoje. Especializada em comunicação, relações públicas. Muitos de vocês já acompanham a Laura, provavelmente pelas redes sociais, pelo Nas Pontas, que tem a loja do Nas Pontas também, né? E um feed invejável, tanto o feed quanto o site. A gente sempre fica babando e pegando inspiração também, tá? Isso é verdade, porque o nosso feed não é tão organizado. Eu sempre falo, amor, olha o dado nas pontas. É um sonho, mas pra gente ainda é muito utópico. Não tem como. A gente não consegue. E a Andreja falei, gente, manda uma mini apresentação, um mini currículo. Ela mandou uma folha A4. 4 páginas. Com texto. É um mini, ó. E tinha um link no final. Mas assim, a gente tentou resumir, e esse é o resumo do resumo do resumo. Então, vamos lá. Ai, Jesus. Pós-doutora em Ciências da Reabilitação, pós-doutora em Engenharia Elétrica, é doutora em Fisiopatologia Experimental, mestre em Biodinâmica do Movimento, bacharel em Ciências Biológicas, licenciada em Educação Física e Técnica da Dança. Gente, tá até difícil de ler. Coordenadora pedagógica e palestrante do Grupo de Estudos para Professores de Balé e do curso de Licenciatura em Educação Física da UniSR. É professora registrada na Royal Academy of Dance. Gente, desculpa, eu tô tentando resumir, mas é que tem muita coisa, tem muita coisa. Isso era só o currículo acadêmico. Não, isso é só... Tem aquele problema de o que eu vou colocar no meu currículo, né? Não tenho, na verdade. Mas às vezes é um problema também colocar esse currículo, porque as pessoas falam, não, essa pessoa... sei lá quem ela é direito. E no mundo da dança, eu acho que é um currículo um pouco sui generis, porque eu estudei muito a teoria, né? Então, é uma coisa que às vezes impacta um pouco. Mas, gente, é tudo estudo de corpo humano. Então, tem esses nomes aí por causa dos lugares onde eu fui, mas sempre estudando corpo humano. Então, simplificando tudo isso que o Nando falou, eu estudo corpo humano em movimento. É mais simples. E eu acho que isso é muito interessante, assim, a gente falar, porque... na dança como um todo, a gente é muito acostumado, especialmente no Brasil, a não ter teoria, né? É muito na prática, e a prática passada pela prática, e aí o professor que foi aluno, foi um aluno, e daí já se sente apto a ser professor, vira professor, e às vezes não tem esse estudo da teoria, que é tão importante, e traz esse diferencial, né? E você, eu imagino que deve ter buscado isso desde cedo, assim, esse estudo da teoria. Como veio essa vontade de estudar teoria num mundo tão prático, entre aspas? Eu acho que veio dessa dor mesmo, de tentar ser uma bailarina, e não encontrar respostas para algumas coisas que eu não concordava, como, por exemplo, isso é assim mesmo, o seu físico tem essa e essa características que não tem o que fazer, na verdade a dança não te escolheu, porque é a dança que te escolhe. Então, eram algumas respostas que eu falava, gente, mas não pode ser só isso, né? Deve existir alguma questão entre o processo de ensino e aprendizagem da dança, em que você pode explorar capacidades físicas e habilidades motoras do seu corpo de modo que você chegue num lugar de excelência através do treinamento. É assim com os esportes, porque não seria assim com a dança. Eu penso muito sobre isso, porque no balé, até no balé profissional, tá? Assim, a gente teve essa vivência. É muito difícil você ter um treinamento específico, né? Porque a gente vê, por exemplo, sei lá, ginastas, que é uma coisa que dá pra comparar um pouquinho com o balé. Elas têm um treinamento muito específico de academia, com fisioterapeuta e um descanso, né? Assim, sim, programado também. E no balé a gente faz todo dia a mesma coisa. É uma sazonalidade, né? Assim, quando a gente estuda isso, né? E a Laura agora, que é a minha orientanda, que a gente está trabalhando juntas no projeto de pesquisa de fitting, a gente vê na teoria, existem estudos já.
Não é uma coisa que começou agora. Os estudos estão aí há anos, mas ninguém usa isso na dança, né? Então, essa sazonalidade que você falou que tem no esporte, né? Você pensa que um jogador de futebol, ele não vai fazer um treino antes da partida, mas um bailarino vai ensaiar. Vai. 100%, 2 horas. todo dia. E você, acho que todo você dia. vê isso na prática também, Total. né? Através do fitting e através das suas vivências na dança também. Eu acho que, na verdade, a gente tem um gap, né? A gente tem um hiato aí no balé por conta dessa questão artística. Então, o bailarino ser considerado o artista não coloca ele no lugar de atleta de alta performance. Esse é o nosso maior problema. E a questão é Né? que é os dois, né? É os dois. É E os essa dois. questão do repertório do corpo. Bailarino tem que ter o repertório no corpo. Como se fosse só coreográfico. E não é isso. O bailarino precisa pensar o que ele tá fazendo. Ele precisa... Porque, assim, a gente vê, né, coisas que indignam a gente, assim, que na verdade deixam a gente bem irritada. É esse cuidado na alta performance do esporte. Então, assim, a gente fala de um jogador de futebol, um Neymar da vida. Cara, se ele tiver gases, ele tem aquela dor desviada aqui de gases, que é uma dor fina, ele sai do campo. Vai E bailarina. bailarino. Muito bem. Esse romantismo, né? Então, eu acho que vem muito dessa pegada tá com a artística. boca, tanto faz. Exato, né? e a gente tem isso. releva. Isso é Tá assim. doendo, tá fazendo errado. Exato, e isso é ancestral, a gente vê que isso é ancestral no balé, isso vem lá desde o romantismo, essa figura etérea, perfeita. E aí, quando a gente começa a estudar através desse inconformismo, porque a gente não acha resposta, a gente fica mais inconformado ainda. A gente entra numa rodinha de rato, sabe? Porque aí você começa a ter resposta e fala, então agora que não faz sentido mesmo. Entendeu? Então deixa a gente, às vezes, um pouco desesperado em busca, né? O estudo, ele traz muito esse inconformismo. Então, cada vez que a gente estuda, a gente entende que a gente não sabe, a gente começa a estudar mais, e aí vai vendo, meu Deus do céu, me desesperei agora. Né? Eu, como cria de André, já vou ficando aqui, como louca. E assim, tem um pesquisador inglês chamado Matthew Lyon, ele trabalha com fisiologia em bailarinos. E ele faz alguns estudos para mostrar que a capacidade fisiológica de bailarinos se compara à capacidade de pessoas sedentárias ou de pessoas que fazem atividades apenas recreacionais. E uma coisa que os bailarinos ainda não entenderam é que o treinamento da aula, ele é um treinamento técnico. É como se fosse para o esporte o treinamento tático. Mas existe toda uma gama de treinamentos ao redor do técnico que precisam ser implementadas, porque o treinamento técnico do gesto, né? Quando eu falo treinamento técnico, é o treinamento da pirueta, o treinamento da pegada, o treinamento do salto. Da técnica em si, Da né? técnica. E às vezes até de uma metodologia e outra que se Exato, difere. mas isso não te faz desenvolver capacidades físicas. Até porque é muito repetitivo, né? A gente Sim. faz a mesma coisa todo dia. E a gente não está interessado em fazer para fortalecer ou para melhorar cardiorrespiratório. Até acaba acontecendo, mas a gente está fazendo aquilo pela perfeição do gesto. Então, são duas finalidades diferentes, né? E ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem um paradoxo, que são outros estudos já publicados, que comparam bailarinos, assim, por exemplo, do Royal Ballet com os bailarinos de natação, os bailarinos de basquete, os bailarinos de futebol, das seleções inglesas, né, olímpicas, das seleções olímpicas inglesas. Então, eles comparam né? os atletas, os bailarinos da seleção. Os bailarinos nadadores. Então, eles comparam isso, e a exigência em termos de performance de atleta mesmo, no balé, é muito mais alta. Do E que... o treinamento é E o muito treinamento mais não tem. deixado Então, de lado, exato. aspas, né? Então, a gente tem sempre esse ato, assim, né? Tipo, na É dança. muito na base, assim, do amor. Não tem outra palavra. E sabe uma coisa que eu percebo muito? É que hoje em dia... Ih, polêmica, hein? Ô, diretor, é polêmica, tá? Depois você vê, você corta ou você vai pro ar. Mas Você bebe o que mais. eu acho que, por muitos anos, o balé ficou nesse lugar só artístico, que eu acho que é muito importante, não tô dizendo que não é, porque Sim. pra mim, assim, é muito importante mesmo, tem um peso muito grande, mas o físico era só nesse lugar de ou nasceu com, Sim. ou é muito magra extrema. Uhum. Porque a magreza extrema te deixa bonita de alguma forma pro balé. Sim. E eu acho isso antigo, em primeiro lugar. E eu vejo como tem mudado e como tecnicamente as bailarinas têm sido melhores e têm dançado por mais anos e têm tido uma vida mais saudável e têm mentalmente saudável também. Carreiras com mais longas e mais fortes, né? Quando você aprende que bailarina precisa ter músculo pra Sim. dançar Nossa e pra fazer Senhora. tudo que a gente faz. Sim. E pra saltar do jeito que a gente salta. Precisa falar de musculatura, precisa falar de core, precisa falar Sim. né? Tipo, desse aspecto que às vezes entra numa caixinha secreta e é isso aí, né? Muito longo, A gente nunca. tem hoje já, visualmente, né, em termos, assim, geracionais, a gente tem uma geração nova, né, muito mais definida, em termos de musculatura, muito melhor preparada. Não inclui o pé.
Tá, gente? Só pra avisar. Inclui quadríceps, inclui core, inclui bracinho definido. Mas a gente vê já essa estética mudando no balé clássico. Eu acho lindo. Hoje, mas o que é uma coisa que a gente não tinha, né? 10, 15 anos atrás a gente não falava Muito disso. recente. Bailarina não podia ter aquela coxa definida, jamais quadríceps. Não, né? Tinha esse estigma. André já tá com a cara assim, ó. É uma coisa como é que absurda. faz, né? Porque Como a gente tem um crescimento de performance que não é acompanhado por um crescimento de treinamento. Então, alguma coisa não vai se desencaixar. Mas eu tô nervosa aqui porque a Laura tocou num assunto muito importante, que é pé de bailarino é fraco. Pé de bailarina, principalmente, que dança em pontas, é fraco. Outra e polêmica. é uma coisa que ninguém atenta, né? Exato. Porque assim, você imagina que a bailarina dançando nas pontas, ela deve ter o pé mais forte do universo. E a ponta é um sistema rígido que impede a ação da musculatura do pé. Então, quando você dança em pontas, você precisa fortalecer o seu pé no momento que você não está em pontas. Porque no momento que você está em pontas, a sua musculatura funciona de forma muito ínfima. Você conta com a musculatura principalmente de quadril e membros inferiores, mas o pé, ele não está trabalhando, né? Então, quando a Laura faz o fitting, e aí as meninas, imagino, Laura, você vai falar, que chegam e falam assim, o meu pé é muito forte, por isso que eu quebro a sapatilha em 30 milissegundos. É sempre essa. É que meu pé é muito forte. Aí você vai olhar a menina hipermóvel, que já é diretamente desproporcional a ser muito forte, né? Mas a gente tem esse estigma. Tem uma mobilidade. Ela tem muita mobilidade, muita projeção de tornozelo, né? Tipo, toda, né? Assim, toda hipermóvel, digamos. Em outras palavras, um pé lindo. Ela tem um pé lindo esteticamente falando, mas definitivamente não é um pé forte, porque a hipermobilidade Uma coisa não tá totalmente. Não, eles são totalmente desproporcionais. Entendeu? Quanto mais mobilidade natural, digamos assim, você nasce, a gente tem predisposições genéticas, quanto mais mobilidade natural você tem ali, aquela hipermobilidade, aquela frouxidão, digamos, ligamentar, né, que a gente fala coloquialmente, mais dificuldade você tem nessa capacidade de ganhar musculatura, dessa densidade muscular, porque você é mais móvel. E agora eu vou dar um exemplo muito pessoal, assim, meu, né? Que aqui a gente tá levando tudo pro pessoal, tá, gente? É tudo experiência nossa. Não é, a gente não é dono da verdade, não. É o podcast de você, É do festival, mas a gente alugou. Deixe ela que o microfone é dela. Ela fala o que ela quiser. Deixa. Mas eu sempre tive facilidade com meu pé, assim. Meu pé sempre foi bonito pro balé, naturalmente, genético, enfim. E aí, eu nunca tive um trabalho muito específico de fortalecimento de pé e de passar pela meia ponta com a sapatilha de ponta. E aí, fomos pra Rússia, eu dançava com uma sapatilha que eu não vou citar a marca, mas que todo mundo conhece, que é mais plástica, né? Sim. E essa sapatilha... Entendemos a sapatilha qual que é. Ótimo. A sapatilha plástica. Aí... Era muito bom, né? Era muito bom, porque na Rússia a gente dançava todo final de semana. Então eu precisava de uma sapatilha que estivesse pronta pra qualquer coisa. Sim. E ela é muito confortável pra você ficar no corpo de baile, por exemplo. Então coisas assim. E ela é, assim, não tô criticando não, porque é incrível. É incrível. Só que meu pé acabou ficando fraco. E aí, depois que a gente chegou nos Estados Unidos... A gente dança muito nas pontas, só que passando muito tem muita coisa na meia ponta, com a sapatilha de ponta. Coisas que não são só passagens mesmo, tem coisas na meia ponta. Tipo, você gira na meia ponta, só com a ponta. E era uma coisa que eu não conseguia fazer. E aí, nosso diretor não gosta dessa sapatilha que eu usava, eu tive que trocar, então foi um processo trocar também. E aí eu fui percebendo cada vez mais como meu pé era bonito, mas era fraco, né? Muito fraco. E aí, eu tive um problema, né? Eu fui pra fisioterapia e tal lá. E aí, a fisioterapeuta, a gente começou a fazer exercícios sem sapatilha de ponta. E aí, era tipo 30 repetições. Eu chegava na 15 e falava, meu Deus, Exato, eu não... tá queimando, não consigo mais. Sim. Ela, não, vamos lá, 30 repetições, sabe? E depois ela começou a perceber como eu precisava fortalecer glúteo, coxa, panturrilha, pra não sobrecarregar o pé. Claro. Sim. Que a gente normalmente tem essa sobrecarga. Principalmente visual, essa hipertrofia ali, né? Da panturrilha assim, também, por uma sobrecarga, porque o pé tá... porque trabalha muito a musculatura extrínseca e não a intrínseca. E isso que você conta pra gente, Lari. Vamos falar qual é a diferença, então? Vamos, mas assim, só pra complementar... Porque isso vai que alguém não sabe, a gente sabe. É que você tava contando uma história de que forma não é função, né? Então, essa coisa muito importante de um pé parecer bonito e não ser funcional. E às vezes o pé não parece tão bonito, mas ele é um pé forte. Então, assim, a gente tem músculos que moram no pé, eles vivem no pé, eles a casinha deles.
Que são os músculos intrínsecos do pé. E nós temos músculos que mexem o nosso pé, mas moram na nossa perna. Então, por exemplo, flexores e extensores longos dos dedos e do hálux moram na perna, os fibulares, o próprio gastrocnêmio, que são as batatinhas, né? A panturrilha, o sóleo moram na perna, tibial anterior mora na perna, fibulares já falei, tibial posterior. Daqui a pouco a gente tem uma palestra aqui com ela não trouxe o esqueleto. Se eu esquecer algum, eu fico com dó do músculo que eu esqueci. Aí, esses músculos, eles mexem o pé, né? São músculos que mexem o pé. Quando a gente, por exemplo, tá fazendo rises, relevés, meia ponta, a gente tá trabalhando principalmente essa musculatura que mora na perna. E a gente tem 4 camadas de músculos que moram de fato no pé, que são os intrínsecos, que são os adutores e abdutores do hálux e do dedo mínimo e dos dedos, e os flexores dos dedos e do hálux, que são músculos que fazem flexão e extensão. O dedo tem que fazer isso. Basicamente, o seu pé tem que fazer igual o dessa mão. É um pé que, assim, o bailarino abomina de fazer. Pra quem só tá ouvindo e não tá vendo, o dedo tem que separar. Elas estão falando Eles têm que se separar. Abdutor e adutor, igual a perna. Você abre e fecha pros lados. Então, esses músculos, eles só trabalham quando você tá com o calcanhar preso no chão e você tá fazendo movimentos com a ponta dos dedos, com a ponta do pé. Quando você libera o calcanhar do chão, você começa a fazer mais... Você inclui nesse joguinho de trabalho os músculos que moram na perna. Então, você não está isolando a musculatura intrínseca do pé. Então, quando você faz exercícios exclusivos para o músculo do pé, é importante que você... Eu tô fazendo aqui dentro da minha bota. Tá? Então. E assim, a gente sabe de alguns, né? Popularmente, já existem alguns exercícios que são muito conhecidos, como, por exemplo, puxar a toalhinha. Só que, às vezes, a pessoa puxa a toalhinha, fica o calcanhar fora do chão. Ou fazendo muita garra nos dedos. Também não funciona. Então, também não funciona. Então, a gente precisa sempre fechar a cadeia, a gente chama de cadeia fechada. Encosta o calcanhar no chão, faz sentado no chão ou sentado numa cadeira e fazer muito exercício para os fibulares e para os flexores longos, porque eles são os eversores e os inversores. Pra deixar o pé andeor bonito, sem fazer pé de foice. Mas então, na verdade as pessoas pensam que o pé nasce assim, mas o pé pode ficar assim, porque esses músculos estão disponíveis em todos os pés. Em todos os corpos. Isso é muito interessante de falar, né? Porque é um trabalho que às vezes não, quase sempre, falta, né? Falta. Esse trabalho de olhar a pessoa, aquele indivíduo, como um individual, realmente, né? Eu acho ver o que precisa ser trabalhado na musculatura daquela pessoa, para que as, entre aspas, limitações físicas que a gente vê, assim, logo, né? Tipo, o pé não é tão bonito, ou então o joelho não estica muito. E a gente pode mudar tudo isso através da musculatura, através do trabalho correto e bem pensado. E isso não é só para as meninas, viu, Nando? Os meninos se beneficiam muito desse trabalho. Super pegando as que eu vou colocar, porque tem muito pra melhorar. E fortalece a estrutura de suporte de cargas, né, gente? Que o pé, na verdade, ele, assim, quando o pé foi criado, alguns milhares de anos atrás, ele não foi muito pensado para fazer balé. Então, o balé é uma consequência. Mas que a gente ama, que a gente só acha que é sobre isso, né? Claro, a gente mas o pé, ele foi feito para ser uma estrutura de suporte rígido de sobrecarga para que o ser humano pudesse andar, se locomover por longas distâncias. De forma vertical, em cima dele, vertical, né? E que ele pudesse se adaptar a diferentes superfícies. Então, o pé tem 26 ossos cada pé, né? Se a gente pensar proporcionalmente, nós temos 206 ossos no corpo, mais ou menos um corpo adulto. Cada pé tem 26 ossos. Se você somar os 2 pés, são 52 ossos, que ela não sabe fazer conta, porque eu não sou de exatas, né? Um quarto dos ossos estão no pé. Então, o pé é osso, né? Então, assim, é uma estrutura rígida e adaptável também ao mesmo tempo, porque tem 26 ossos e 33 articulações. E aí, às vezes, a gente limita isso eu tenho um colo de pé grande e um colo de pé pequeno. Que é basicamente estrutura óssea. O colo de pé, de fato, você não muda a altura dele. O que você muda é a exposição. Que também você pode comprar, de fato. Você compra o seu colo de pé em prestações. Mas o que basicamente acontece, eu acho assim, no balé é uma questão, né, também muito cultural, a gente vê todo mundo muito vestido, então os bailarinos não são educados a se olharem, a olharem os próprios pés. A gente vê sempre uma linha estética à distância. Os próprios professores
professores não são acostumados ou não recebem essa formação, essa informação de que a gente precisa ver o pé de forma pelada, de forma crua. Então, o professor tem que ver o bailarino descalço. Porque o que acontece no balé, basicamente, né, resumindo isso que a André já falou, é que a gente tem um vício que não desenvolve a força porque a gente trabalha assim. A gente trabalha com o pé fechadinho. E, basicamente, a gente só ativa a musculatura intrínseca através dos dedos. A gente não mexe os dedos. Principalmente porque a gente está acostumado com sapatos rígidos e cônicos. Quanto mais rígido e mais cônico, menos a gente mexe o pé. Menos a gente mexe os dedos, menos a gente ativa a musculatura intrínseca. Então, esse pé se torna cada vez mais fraco. Ele é cada vez mais moldável ao calçado. É como se a gente pegasse um slime e colocasse num cone de sorvete. Ele vira cone de sorvete. Quanto mais forte é o seu pé, quanto mais forte essa musculatura, menos compressivo ele é. Mais forte ele se torna. Então é por isso que é importante a gente ter uma sapatilha que você possa mover os dedos, mexer os dedos e atravessar, fazer o que a gente fala de fato, esse rolamento, né, esse roll-up, através da meia ponta com os dedos, tipo, alinhados e não assim, cavalados, né? Porque senão a gente não consegue passar. Então é aí onde entra a importância de a gente ter um box, por exemplo, adequado. E a diferença de ter um pé bonito... Sim. E ter um bom trabalho ter de um pé. bom pé funcional. Um pé bonito. Na verdade, Forma um pé não é bonito função, dificilmente é um pé funcional. Sim. Porque as pessoas se apegam ali à forma. Exato. É, porque Entendeu? a pessoa acha que já tá bom, né? Isso, tipo, meio que exato, nesse sentido. exato. E aí, dança, na foto, ok. Em foto você só vai Sim. ver o pé Foto bonito é ou ótimo. não. Mas, foto é ótimo. Mas o problema é que balé é dançar, né? É dançar Exato, é realmente. movimento. Assim, é movimento. Exato. E aí, onde fica difícil? Onde você vê uma corrida da sapatilha, da pessoa correndo no palco de sapatilha de ponta, e aí, assim, sabe? E aí fica uma corrida que não parece profissional, não parece bonita, Sim. não É solto. É, porque aí você vê esse trabalho de pé em qualquer movimento Sim. pequenininho que você vai fazer no palco. Não é Exato. só quando faça um relevé, mas Exato. desde a caminhada Exato. você vê esse trabalho de pé. Pequenos Personagens, saltos, né? né? Pequenos saltos denotam muito sobre o pé sobre o trabalho de pé. Porque no pequeno salto, ou você tem um pé que naquela pequena distância do chão consegue se impor e fazer a extensão completa, ou ele vai ficar um pé Eu tô trabalhando isso aí, tá, gente? olha lá. Eu tô isso. ajudando. Ah, muito bom. Eu sou o alerta. Ele fica, não, estica mais, estica os dedinhos, estica até Os o dedinhos. final. Só aquela Sim. notificação que aparece. Aham. 5 minutos. Dá até uma cãibrinha, às vezes, no arco plantar, né? Quando você trabalha muito. Isso mesmo. E assim, que ninguém nos ouça, né, do mundo do balé, porque assim... A gente tá aqui fazendo pra pra isso, quem ouve. é só um Não, o mundo do balé vai nos ouvir, entendi. Porque, assim, o pessoal tem rompido, né? Então, assim, a gente sabe claramente que existem muitos estilos de dança que rompem com o calçado de dança, justamente para que você tenha essa aderência ao solo, porque o pé é altamente adaptável quando ele está nu. E até no esporte existe a corrente das pessoas que correm longas distâncias, maratonas, descalças. E isso já foi provado que não tem nenhum problema de lesão, porque o pé, ele se adapta ao solo que ele está trabalhando. Então, quando você tem o impacto do chão, seja uma areia, seja um asfalto, seja uma grama, seja um tapete fofinho, o pé sabe o sistema que ele precisa agir pela sua deformação, pela deformação dos arcos plantares, para absorver aquela carga envolvida. Então, quanto mais estruturado é o sapato que você usa, menos você permite que o seu pé calcule essa sobrecarga que vai atingir. Que interessante. Ou seja, sapatos nuvem, crocs, quanto maior o amortecimento, mais você emburrece o pé. E a musculatura do pé. O seu pé é muito inteligente. Bom, você se ergue desde o dia que você começa a andar ali por volta de 1 ano até, sei lá, o dia que você morre. A primeira coisa que você faz, você acorda e você se ergue. E você anda em cima daqueles 2 pezinhos, que geralmente são bem menores do que o seu corpo todo. A gente ainda resolve se verticalizar em cima dele. Então, o pé, ele tem uma capacidade linda. É que se a gente começar a falar de pé, a gente fica emocionada, porque a gente ama o pé. A gente é militante do pé. Inclusive, vocês têm você tem o curso de fitting, né? E a Andreja sempre tá participando, vocês estão dando curso juntas. Sim. Vocês já têm uma relação muito próxima também, né? Vocês duas, assim, com os pés. E vocês duas... O pé nos uniu. Né? Os Mais que pés nos amigas, uniram. friends. Mais que amigas, friends. Mas Friends de amigas pés. friends orientando. Gente, vocês não sabem o que é ser uma pessoa orientada pela Andreja. Não, é o pânico? É quase desorientada na vida. Na vida, porque é tanta coisa, gente. A demanda disso é muito grande. Eu fico desesperada, porque, né, às vezes eu não tenho tempo eu não tenho quantas madrugadas eu preciso pra estudar e refazer tudo que eu tenho que fazer, né? Mas, assim, é muito gostoso pra quem gosta de estudar. Mas também é muito desesperador, porque a gente sempre tem uma descoberta nova. No dia que tem um artigo muito bom que fala
fala sobre como é extraordinário para o corpo estar em pontas. Então, é muito impressionante, porque a gente vê a potência do bailarino, além do artístico, sabe? Assim, na alta performance, você fala, caraca, é isso aqui que a gente faz. Em termos de músculo, de fibra, de angulação e tal. É um feito muito Colocação do centro de gravidade no é surreal. Assim, é quase além do que os seres humanos comuns, bípedes, padrões conseguem fazer. Sim. Entendeu? Então, a gente... Pra nós já fica lugar comum, né? Quem trabalha com dança, mas assim, é uma coisa extraordinária. E assim, sabe também uma coisa, aproveitando para falar, que eu acho que às vezes os professores não valorizam o quanto há de crescimento para as pessoas que conseguem ir para esse lugar de especialização, porque eu penso que a ponta, ela é um lugar de especialização dentro do balé clássico, né? Você pode dançar clássico sem pontas, você pode, enfim, partir para outros estilos, mas quando você chega nesse extremo, é um extremo de desafio físico e que não depende de foco, força e fé. É isso que eu acho que é o recado que a gente queria dar. Sim. Depende de você conhecer o seu pé, entender como ele funciona, treinar as musculaturas apropriadas, encontrar um bom sapato, né? Porque a gente sabe que esse é um caminho ainda muito mal trilhado. As pessoas dançam em sapatos. Uma sapatilha de ponta ideal pro seu pé. Pro seu pé, fazer o fitting e assim... Um fitting, às vezes, te aproxima da sapatilha ideal, mas não te traz a sapatilha ideal, é continuar essa busca, que eu acho que às vezes ela não é tão óbvia. Ele é um caminho, né? Ele não é, tipo, ali na primeira você vai ter sapatilha. Não, ele não acaba. Até porque eu sinto, às vezes, que no fitting, você só vai subir ali na sapatilha de ponta. Você não vai realmente fazer, tipo, a sua coreografia. Você não vai... E, às vezes, inclusive no mundo profissional, assim, às vezes você tem mais de um modelo de sapatilha de ponta, dependendo do que você vai dançar. Com certeza. Do que você vai precisar em cima dela. O Nando tá mais quietinho agora, né? É porque eu sou um pouquinho leigo no assunto, então eu tô aqui tendo. Mas aí não dava pra gente não falar sobre ponta. A ideia era essa, e eu queria que fosse mesmo. E tô aprendendo super aqui, acho super interessante. E eu tava só pensando aqui em uma outra coisa, que talvez seja polêmico também ou não, mas quero saber a opinião de vocês sobre isso, que é, você fez o fitting, você descobre o que seria uma sapatilha boa pra você trabalhar, não a ideal talvez, mas aquela apropriada ali para aquele momento, e de repente não é que ela cabe no seu bolso. Porque a precificação varia muito de acordo com as marcas, e a gente sabe que é difícil. A gente esteve numa fábrica vendo todos os processos que englobam a criação de uma sapatilha e tudo isso. Mas, não sei, eu queria saber sobre um outro ponto de vista sobre a precificação da sapatilha e sobre o acesso. Porque, por exemplo, a Lari, uma companhia profissional, ela tem acesso a muitas sapatilhas, é praticamente limitado. Ela escolhe o modelo, o tamanho, e ela chega lá e fala, essa daqui tá ficando mole, já preciso de outra. E o perfeito, porque nas duas companhias que eu trabalhei, foi bem diferente. E agora... É ilimitada a quantidade, né? Então, você chega assim, lá e fala, eu preciso de 3 pares. Tá? E às vezes as pessoas... Isso é muito diferente, é uma realidade específica. Sim, nem no mundo profissional, às vezes não é toda a companhia. É bem limitado. Isso, então a gente estava pensando sobre essa questão, as pessoas compram, por exemplo, uma sapatilha mais dura porque ela quer realmente que dure mais. Porque ela não vai comprar todo mês, né? Sim. Enfim. Eu queria a opinião de vocês sobre isso. É difícil, assim, porque, na verdade, o fitting, ele é esse processo educacional, né? Eu, principalmente, acho que isso é o que eu mais bebo da fonte da Andreja, tudo parte da educação. Então, a partir da educação do corpo, né, a gente volta para o que a gente estava falando desde o começo, a partir do ponto que a gente educa aquele bailarino dentro do que o corpo dele realmente é potente, né, ali, em termos fisiológicos, em termos de genética, carga genética, e também em termos do que ele pode potencializar ou do que ele precisa aprimorar. Então, a partir do momento que você educa aquele bailarino dentro do corpo dele, a pessoa que entende que ela é hipermóvel, ela vai entender qual é a dificuldade dela. Ela vai dizer, então eu preciso trabalhar isso aqui, eu preciso estar com a palmilha mais perto do meu pé, eu preciso de um elástico cruzado, não dá pra usar fita elástica. Entendeu? Porque dá pra todo mundo, não dá. Mentira. Você não é todo mundo. Assim, sua mãe já dizia. Sua mãe já dizia. Então, eu acho que a partir do momento... Já aprendeu isso desde cedo. Exato. Isso tudo vem de um processo de educação. E eu acho que a proposta do fitting é educacional, não é de um processo de venda. Então, a gente tem alguns limites no fitting, assim, que, na verdade, tornam o fitting também uma relação de confiança. Mas a gente tem no fitting uma questão de ticket médio, então a gente precisa adaptar aquelas indicações ao que a bailarina pode pagar. Isso é um fato. Então, assim, eu trabalho de forma multimarcas e eu sou muito sincera em qualquer lugar que eu trabalho com relação a isso. Então, a menina vai sair da minha sala com uma ficha com 4 ou 5 marcas diferentes dentro das coisas que ela pode pagar.
né? Se tem marca nacional, se tem as melhores opções nacionais ou internacionais, se viaja, se vai para outro país, se alguém pode trazer. Tudo isso a gente avalia no fitting dentro do que a pessoa pode. Pra realidade, né? Claro, porque assim, vai ter gente que vai poder comprar a sapatilha. A gente tem marca nacional que às vezes já é cara. Entendeu? Que já é cara para as pessoas. E a gente tem marcas nacionais que atendem super, né? A gente tem a principal marca de todas, que é essa dança, que é a que melhor atende em termos de formas, né? Que tem mais formas, mais larguras, mais palmilhas. Isso melhora o fitting, isso torna o fitting possível. Quanto mais formas e larguras e tipos de palmilha e rigidez de palmilha a gente tem, mais possível é o fitting em termos de ticket médio também, porque a pessoa pode comprar de uma marca nacional. Então a gente tem no Brasil possibilidades, né? Não tem isso, mas é que a boa é só internacional. Não, mentira. Então eu acho que tem uma cultura também de que as bailarinas, elas têm uma sapatilha de vida útil até o fim. Eu acho que isso é uma coisa pros pais também, isso a gente precisa educar. Até as mães vão entender o recado, porque assim, tipo, cada mãe tem várias bolsas, né? Uma pra ir no casamento, uma pra sair, uma pra fazer feira, enfim, para outra para ir no shopping. Então, assim, as bailarinas, elas deveriam começar a ter uma cultura de ter várias pontas ao mesmo tempo, né? Porque E revezando. As aulas, os ensaios, as diferentes coreografias não exigem a mesma rigidez de ponta. Então, uma ponta, às vezes, que tá mais molinha, ela serve para você fazer ali um ensaio, fazer uma aula, de repente uma coreografia que você tá dançando que não exige muito balance, que não exige muito giro, onde você vai precisar de uma ponta mais dura, de uma ponta mais rígida, de uma ponta mais nova. Então, tem coreografias, por exemplo, quando você compara, eu vou fazer uma comparação bem boba aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Você vai dançar uma Raimonda terceiro ato, que você fica no curru a coreografia inteira. Se essa ponta tiver mole, essa ponta vai te fracassar, vai ser caótico pra você. Então, você precisa de uma ponta nova, durinha, não nova, mas uma ponta que ainda esteja bem preservada em relação à sua rigidez original. Se você vai dançar, por exemplo, sei lá, uma quitre, você fica subindo e descendo de ponta por meia ponta, fazendo muito salto, fazendo muito relevé rápido. Você precisa de uma ponta que esteja muito mais maleável. Então, assim, nem tudo que você vai dançar, a mesma ponta vai servir. Então, eu vejo que as meninas, quando muitas vezes passam a vida inteira assim, tem uma ponta, uso ela para tudo até o fim, acabou a ponta, bagaçou, pego outra nova, uso até o fim, bagaçou. Então assim, se você tiver... vai acabar que vai gastar financeiramente a mesma coisa, né? Rápido. Porque aí você vai usar, vai pegar a ponta que você... Várias pontas que você compra de uma, depois da outra, compra tudo junto, e essas todas vão durar mais. Exato. E assim, eu sei que é duro, né, um investimento inicial aí para você ter 3 a 4 pares que você vai revezando, mas isso em longo prazo pode te dar um tempo maior para fazendo aquisições mais esporádicas. Então, você tá ali com 3 boas e uma mais ruinzinha, você substitui a ruinzinha, ainda tem 3 meio que em vias de fato. Eu incentivo muito as minhas alunas a fazer esse tipo de revezamento, né? Não é todo mundo que pode fazer, mas é também mais uma estratégia, porque é isso. Às vezes a gente não tem como comprar aquela sapatilha mais cara, mas a gente consegue comprar mais vezes uma sapatilha de um ticket mais acessível. Não, e a gente tem que entender também qual é a demanda em termos de técnica, em termos de horas. De horas de uso da sapatilha. Porque isso é o que está diretamente ligado à durabilidade da sapatilha. É o que a André já falou. A sapatilha que você vai dançar o PADD não é a sapatilha que você vai dançar o PAD4 do lago. Simples assim. Então, mas isso é na alta performance. Né? A gente, na escola de dança, a gente nem tem essa demanda. Os primeiros 2, 3 anos de técnica de pontos, a gente às vezes nem tem essa demanda. Então, mas mesmo assim é importante 2 sapatilhas às vezes iguais ou só em palmilhas diferentes, que ela possa intercalar, porque daí uma ela deixa só para ensaiar, uma ela deixa para fazer a barra, porque na barra a gente precisa desse trabalho técnico, né, de rolamento através dos dedos. E que é o que a gente fala, né, as sapatilhas plásticas, elas não fazem esse roll-up, elas são pensadas como produto para fazer o pull-up. Então você que sobe, ela já te joga para cima, ela é muito mais fácil, rei da canelite. Rainha da canelite. Mas elas são mais fáceis assim, de fato, para você subir via pique arabesque, não via plié meia ponta estica, você não fica fazendo isso no pau. Né? Então, às vezes tem uma sapatilha que você vai só ensaiar e dançar, e uma que você vai ali trabalhar de fato na sua aula de técnica de pontas, né? Com bastante passagem e tudo mais. Mas é importante pensar também que aquela sapatilha, aquele nível de rigidez também vão mudar. Então, às vezes, ter 2 para esse estudo é o principal, sabe? Mesmo que a gente mude só a palmilha e sejam ainda de marcas nacionais, marcas mais baratas, mas a gente consegue adaptar isso no fit. O importante é, o bailarino e os pais precisam saber o que é bom para eles. Entendeu? A gente não tá acostumado, né? E se a gente sabe sobre a gente, ninguém pode dizer pra gente o que a gente é. Então, eu acho que o fitting, ele entra nesse lugar muito... Sim. O estudo, de forma geral, né? Aí é uma coisa que a gente, de fato, compartilha como valor de vida. Educação é o que torna aquele bailarino muito mais potente. Não, e assim, sapatilha de ponta é sempre
um assunto muito relevante, né? Só que às vezes é pra coisas mais supérfluas, assim. Não supérfluas, mas tipo, às vezes a gente não fala sobre isso tudo que a gente tá falando hoje e quer falar mais sobre, costurinha. Sim. Ou, sabe? Sim, Que também faz um diferencial. Também é importante. Mas não é o principal. Faz, mas eu acho, super faz, eu super concordo, mas eu acho que as pessoas não sabem para quê. Então, assim, isso que a Laura citou. Eu queria muito comprar uma fita elástica, eu vou na feira da sapatilha comprar uma fita elástica que eu nunca tive na minha cidade, não vende. Escuta, você sabe se você pode usar uma fita elástica, seu tornozelo é hipermóvel, não é hipermóvel, e a fita elástica vai tornar isso ainda mais móvel e tudo mais. E tem outro problema da fita elástica. Eu uso fita elástica. Eu gosto muito porque é muito prático. Só que aí eu tava usando, quando eu troquei, eu tava usando a fita elástica igual eu amarrava a fita de cetim, apertada. E aí eu comecei a ficar com dor, obviamente, né? Aí fui, né? Amarrou feito uma atadura o negócio. Eu nem tava gangrenando o tornozelo. E aí eu fui na fisioterapia. Começou a ficar duro. Fui na fisioterapeuta e falei, tô com muita dor no meu tendão. Meu tendão tá doendo, eu não sei o que aconteceu. Eu não fiz nada de errado. Nada. E daí ela, deixa eu ver. Aí ela olhou e daí ela falou que eu tinha acabado de sair do ensaio e ir pra lá, então tava a marca da fita. Ótima. E daí ela Ou seja, falou, a denúncia do crime tava ali. A prova. mas por que você amarrou sua fita assim? Aí eu falei, não sei. Aí ela, mas amarra aí pra mim. Aí eu coloquei a sapatilha, amarrei. Aí ela, meu Deus, tipo, tá muito apertado. Você tem que deixar mais solto, porque senão não vai rolar. Sim. E aí eu, não, porque se ficar muito solto, daí eu não consigo fazer as coisas. Aí ela, não, tenta. Daí eu tentei e deu certo. Pronto. Acredita? Acredita, olha que coisa. A gente acredita, né? Olha que coisa, 20 anos de ponta. A gente falou muito mesmo. sobre estudos e a gente queria também trazer uma outra pessoa para essa nossa conversa. Então eu vou compartilhar aqui um vídeo com vocês. De alguém que é muito fã de vocês duas. Ai, meu Deus, a gente ama ela. Olha, eu fiquei super feliz assim com esse convite de vocês para falar de duas pessoas assim que eu admiro demais, que eu amo do coração, que eu tive a oportunidade de conhecer na pandemia, né? Uma coisa boa que a pandemia trouxe na minha vida, conhecer duas pessoas incríveis, inteligentíssimas, que têm um conhecimento assim que não cabe na cabeça, assim, eu não sei de verdade, assim. Eu fico pensando assim, gente, que horas que elas estudam, porque elas fazem tanta coisa, dentro de um conhecimento tão profundo. Eu falei até para a Andreja, eu falei assim, eu queria morar na sua cabeça. E pessoas que empregam o bem, sabe, que estão preocupados com a saúde dos bailarinos, conceder o que é melhor, né, no fitting, qual a sapatilha adequada. No caso do curso da Andreja, né, da anatomia, cinesiologia, biomecânica, que são cuidados que professores às vezes não têm com os seus alunos. Eu acho que são assuntos importantíssimos. Eu amo de coração, não sei nem. A pergunta que eu quero fazer é se um dia na vida vocês imaginaram, né, projetaram chegar aonde vocês chegaram hoje e quais são os seus projetos daqui para frente, para o futuro, o que vocês desejam. E é isso. Quero dizer que eu amo muito vocês e muito obrigada. Ai, Lu! A gente te ama! Ela não tá. Gente, as duas foram pro vídeo. Ela é muito querida. Ela vai ver. Ela é muito querida, ela é muito querida, ela é muito querida. Lu, você é muito querida, obrigada. Muito querida, muito competente, muito estudiosa. Assim, é uma pessoa que de fato a gente sente que tem essa troca também. Ela faz todos os cursos de vocês. Ela faz, eu já falei, se eu faltar, ela pode dar. Ela é muito aplicada. Ela pode. Ela pode. Ela sabe todo o nosso Vou contratar conteúdo. ela só pra E ela é tipo aplicada, né? Então ela estuda e ela reassiste. Gente, eu tenho um curso Ela de 14 anota. módulos. Ela anota. Tá, e agora a pergunta que ela fez, então. Vocês imaginaram chegar nesse lugar que vocês estão hoje? A gente chegou num lugar. Não sei nem Você sim. A Laura sim é super famosa, não sei gente. nem onde é que eu tô, imagina. Eu acho que a vida é muito orgânica, né? Assim, eu mentiria completamente se eu dissesse planejei, tô lá, não. Mas eu acredito muito que as portas vão se abrindo. Então, eu acredito muito no caminho da vida. Né? Eu jamais, como advogada, cara, eu terminei Direito, eu fiz minha especialização em Direito Internacional do Trabalho, fiz MBA. E entrar no mestrado de Direito, claramente... Fui liberta por Deus, até cair no balé de volta. Eu acho. Aí falei, me livrei da academia no direito e falei, vou entrar na academia da dança, que tem tanta coisa, né? A academia da dança é ótima, quase não é humilhante. A gente tem que ficar lá 1000 horas pedindo para as pessoas aceitarem os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, mas é isso, né? Deus ajuda. Então, assim, eu acho que não, eu acho que tudo foi muito orgânico, assim. Eu fui vendo oportunidades e, de fato, hoje eu vivo a vida que eu sonhei sem saber que eu sonhava. Então, assim, eu tenho o tempo que eu quero, eu trabalho exatamente com o que eu amo, eu encontro as pessoas
pessoas exatamente do jeito que eu quero encontrar, sabe? Eu tenho tempo com a minha filha, com a minha família, ganho meu dinheiro, pago os meus boletos, educo pessoas. Eu acho que isso é e transformar as pessoas, às vezes os significados que as pessoas têm através da ponta das experiências é uma coisa impagável. Entendeu? Então eu acho que quando a gente chega na vida do outro, mas o que eu sinto eu presto um serviço. Então a minha sensação é sempre de servir. Entendeu? Servir ao mundo da dança, à academia, ao estudo. Tipo, é sempre esse propósito. Então, acho que não faço ideia de onde eu estou agora, em termos de lugar. Eu não tenho essa coisa, mas também não faço ideia de onde eu vou chegar. Tenho planos, tenho sonhos pro próximo ano, principalmente que é mais perto, mas daqui 10 anos, sei lá. Nossa, Só Laura. aonde a André já me levar, eu vou. Gente, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Você tá indo? Pra onde a André Onde ela for, eu vou atrás. Esse é o meu plano. Pra onde ela for, a gente se afilia. Gente, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu sou amiga dos famosos, entendeu? Mas eu sou a famosa desconhecida. Porque, assim, meu mundo é o mundo da pesquisa. E, assim, eu acho que sonho é projeto. Eu sonhei com coisas e projetei essa realidade através dos meus estudos, mas o meu lugar era de descoberta científica que ajudasse o corpo de conhecimento da dança. Eu nunca imaginei que isso ia me colocar num podcast, num grande festival de dança. Tanto que quando me chamaram para vir para Joinville pela primeira vez, eu falei, gente, meu lugar não é lá. As coisas que eu estudo, as coisas que eu penso, as coisas que eu falo, vão contra esse lugar militar de corpos todos iguais. E aí que eu descobri que não, que a gente já estava fazendo essa mudança por aqui também, foi super bem aceita, a minha fala é bem aceita aqui, porque eu milito essa questão da saúde na dança, de corpos saudáveis, de corpos potentes, de corpos que são treinados, de corpos que são educados, e que isso seja a marca da próxima geração de dança, porque a minha geração ainda sofreu muito com essas escolhas de tipos, biótipos, talentos que eram determinados por oportunidades financeiras ou por oportunidades muito poucas em companhias muito pontuais. Então, que a dança seja uma linguagem universal, e é uma linguagem universal e um patrimônio da humanidade, que muitos possam tocar. Nem todo mundo vai trabalhar e viver de dança, mas muitas pessoas têm acesso a fazer dança por uma parte da sua vida, e que ao fazer dança nessa parte da sua vida, seja uma coisa muito mais do que prazerosa e artística, mas também de autoconhecimento e de preservação da sua saúde. Então é nesse lugar que eu quero falar, e eu vim parar aqui porque eu comecei a falar isso, mundo afora, e eu acho que as pessoas gostaram do que ouviram, né? E então, eu acho que tem muito liberta. Um lugar autêntico. Sabe? E verdadeiro de estar falando uma coisa diferente. Exatamente. As pessoas não estavam falando sobre isso. Ou talvez estavam começando a querer falar sobre isso, mas você consegue falar por nós, sabe? Assim, de uma maneira mais... como eu posso dizer? Didática, talvez. Talvez, né? Meu jeitinho de professora. Falar, sabe? Então, eu acho que é muito representativo, assim, nesse lugar também. E a gente só tem a agradecer, porque muitas dessas falhas que a gente vem cometendo há muito tempo é por pura desinformação. Claro. A gente só tá passando de um pro outro e não tá buscando. Então, ter essa difusão de novas descobertas e de antigas descobertas também, mas sabe? Sim. Esse processo de educar é muito importante. E... comunicar, né? A Laura sempre me convence disso. A Laura que é a comunicadora aqui. eu prefiro, às vezes, ficar quieta, meio desconfiada, porque eu já apanhei muito também, né? Assim, sobre... falar essas coisas. Gente, não precisa ser assim, né? Não precisa matar o bailarino. Porque assim, a gente pode... Uma coisa que as pessoas às vezes não percebem é que a gente pode chegar no mesmo lugar técnico-artístico ou mais. Sem sofrer. Imagina. Sem ser uma caminhada só um último dado pra gente fechar essa conversa, que ela vai muito longe. Um bailarino profissional de uma grande companhia, testado, fisiologicamente, ele não trabalhava nem a 50% da sua capacidade de trabalho máxima. Um atleta campeão, ele vai sempre trabalhar abaixo de 80%, ou seja, ele nunca chega no 100%. E o bailarino que trabalha abaixo de 50%, quando ele tem uma apresentação, ele dá acima de 80%. Então, o que está acontecendo? Não fecha a conta. O trabalho do bailarino não prepara o bailarino para a performance. É simples assim. Então, quando você fala, poderia chegar mais longe? Sim, poderia chegar muito mais longe. Porque como o bailarino só treina a técnica, ele não conhece a capacidade física que ele tem se ele treinar todas as suas potencialidades. É simples assim. Então, longevidade, potencialidades, ganhos técnicos para dança vão explodir a hora que a gente aliar esses trabalhos num trabalho só.
É lindo. Nossa, muito lindo. Eu vou ser... ixi, 2 minutos mais, tá? Eu lembrei de uma coisa, que a mãe do Nando, ela tá... Oi, tia. Ela é inimiga do fim, tá, Eu gente? chamo minha sogra de tia, porque eu conheci ela quando eu tinha 14 anos, tá? Ai, lógico. lógico. Mas então, ela tá correndo, ela começou a correr depois de adulta e tal. E aí ela tava treinando pra primeira maratona dela, Ela que já foi... é maratonista. Ela já é Olha! maratonista, E aí ela treinando pra maratona, a gente ficava chocado, como os treinos eram muito certinhos. Sim. E tinha todo um estudo. E, tipo, ela não corria grandes distâncias todo dia. Se fosse um bailarino treinando pra uma maratona, ia treinar 42 quilômetros todo dia. Ia fazer uma aula antes. 3 dias. Ia fazer uma aula antes, porque sem Ia aula... treinar pra correr. Exato, E a porque gente é faz meio que a paralelo gente em faz, tudo, né? né? Porque também essa questão da sapatilha de pontos que a gente falou, da rotatividade. Ela tem tênis pra cada tipo Claro. de treino. Ela tem vários pares. Ela tem os mesmos Gente, tênis por ano. Graças a Deus, sua mãe salvou a gente. Rotatividade. Tá vendo, tia? Obrigada. E ela corre descalça também pra ter esse Isso. estímulo do pé. Mas a Isso. questão do correr descalça, gente, a cultura barefoot tem crescido muito por essa Sim. questão da ciência ter crescido muito de acordo com a potencialidade do corpo. A gente precisa acreditar na potencialidade do corpo humano, a gente não acredita. A gente quer fazer tudo com uma ferramenta que faça, tipo, pra gente. Cara, você vai correr e vai usar um tênis desse tamanho, vai ganhar maratona? Não. Aí vem o pessoal haitiano que corre descalço porque, de fato, começou a correr descalço com 5 anos porque não tinha dinheiro e ganha. Uhum. Onde que tá a potencialidade desse corpo? A gente Na tá diferença tentando de facilitar tudo, né? chão. Na diferença de chão que eles correm em todos os tipos de piso. Bom, gente, Assim. eu tô muito feliz com essa conversa. Ai. Tô muito feliz que vocês vieram. Muito feliz pela disponibilidade de tempo, porque vocês estão cheias de coisas. Mas Cheia de também pela... conhecimento. Exato, pela disponibilidade, assim, de estar aqui abertas e falar sobre todos esses assuntos. Eu acho que foi muito importante pra mim, e acho que pra todo mundo que tá ouvindo. Ai. Bom, Obrigada, obrigada. gente. Obrigada a Muito vocês, de obrigada. verdade. É Obrigada isso. pelo convite. Dividir tudo que eu faço com a Andreja é sempre maravilhoso, assim. Eu Ai, amo a eu- Andy. A gente teve uma parceria que nasceu Na vida. também, né? Da Desde que eu vida. nasci, certeza. A gente fala que é desde que nasci, mas deve ter uns 6, 7 anos. E assim, gente, muito obrigada mesmo. Eu admiro vocês. Eu cacei vocês, eu levei vocês pro meu grupo. Vocês são queridos demais, vocês são doces, vocês são um exemplo de dança para o nosso país, uma inspiração para as novas Com gerações. certeza. Né? Lindo de ver a trajetória, como vocês dividem isso conosco, como vocês nos enchem de orgulho como brasileiros, né? De termos nossos bailarinos brilhando tanto. De ter o Nando vizinho, o Nando é de Araraquara, eu sou de São Carlos. Então, assim, a gente vê que o interior tá em todo lugar. E aí, também lindo de ver a disponibilidade que vocês têm com o pessoal que tem carinho por vocês, que vocês são acessíveis, que vocês são atenciosos. Vocês merecem tudo de bom na vida de vocês. Eu sou chorar. super fã. Eu também, eu sempre Eu sou falo super fã. isso, que eu acredito Esperava esse muito final. de você. Acredito muito, né, no projeto de vocês, em quem vocês são de verdade. Vocês são né? queridos Eu sempre demais. Obrigada, gente. Demais. Não tem maneira Obrigada. melhor de terminar esse episódio. Muito obrigado. E por parabéns todo o pelo carinho. podcast, que tá lindo. Até o próximo episódio, pessoal. Um Pessoal, beijão continue nos enorme. acompanhando. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.